Fala, gurizada, meninos e meninas, muito bem-vindos. Aqui quem fala é Diego, comandante Diegão. Vamos lá, nosso segundo vídeo, como prometido. Se vocês curtissem, se vocês se inscrevessem, se realmente tivessem visualizações, nós teríamos o segundo. Então vamos lá, tamo aí. Primeiramente agradecer, pessoal, agradecer todo mundo que comentou, todo mundo que deu like, se inscreveu. Eu realmente não imaginava que ia ter todo esse engajamento. Fiquei muito feliz e foi muito bacana, viu? Essa questão toda motiva muita gente que está longe de casa, que está aí na busca de se realizar profissionalmente e conseguir fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Muito obrigado a todo mundo, viu? Muito obrigado ao pessoal lá da minha terra, de Araranguá, Santa Catarina, pessoal aqui do Maranhão, também pessoal lá, até um abraço aí para Tucuruí, no Pará, todo mundo aí que comentou, que participou ali e tal, foi muito bacana, viu? Até surgiram muitas perguntas e eu vou tentar respondê-las aí no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Para quem aí chegou, caiu de paraquedas no primeiro vídeo, não assistiu, no segundo vídeo, não assistiu o primeiro vídeo, desculpa, eu vou dar uma faladinha básica, eu vou dar uma explicada. Aqui a gente está fazendo uma aplicação de herbicida, balãozinho, que seria um produto necessário para melhorar aqui a pastagem para o gado. Então, qual que é a funcionalidade dela? Ela remove todos os concorrentes, que seriam as plantas invasoras da pastagem. Então, essa é a função dessa aplicação. Tá, mas isso não poderia ser feito de outra forma? Sim, poderia. Existem inúmeras formas, porém, na janela que o pecuarista está buscando, esta seria a melhor forma de estar efetuando esse processo. Então, qual seria a melhor forma? Realmente o helicóptero. O helicóptero ele chega para esse tipo de problema, ele chega e resolve o caso. Então, por isso que foi chamado o helicóptero. E também, geralmente, em zonas morradas, é usado o helicóptero. E além disso também, até houveram alguns questionamentos e tal, o que era isso, se era a fazenda do Sarney e coisas nesse sentido. Na verdade, pessoal, aqui esse helicóptero ele pertence a uma empresa, faz tudo de acordo com o mapa, de acordo com a ANAC, com a Anatel, então respeita todos os processos, não tem nada de legal aqui, viu? É tudo certinho, tudo bonito, conforme manda a lei. E realmente é uma ferramenta para os pecuaristas, a aplicação de helicóptero, para conseguir resolver um problema de produtividade dos pastos, para tornar viável colocar o gado e também para economizar com a ração. Aqui no Maranhão, a gente tem um grande problema com a questão da umidade. Os períodos de estiagem são longos, de chuvas são curtos, então a gente tem que preparar toda essa pastagem para aproveitar bem a chuva e ter um crescimento para passar o período de seca. Então aí é onde entra o helicóptero para resolver esse problema. Então é um trabalho muito bacana, ajuda muito nesse sentido os pecuaristas para conseguir fazer com que a viabilidade e a sustentabilidade de todo o gado brasileiro ela se torne possível. Segue o sonho um pouquinho para vocês curtirem o voo. Então, e como é que funciona essa operação de fato? Essa operação ela funciona através do DGPS, do georreferenciamento de um mapa. Esse mapa ele pode ser importado via um KML feito antes do voo, ou ele pode ser feito no próprio helicóptero. Para isso a gente usa essa ferramenta aqui. Essas luzinhas que tem ali em cima, que vão para a esquerda e para a direita, elas possibilitam o piloto se orientar se ele está dentro ou fora do tiro, da faixa. Essa faixa são faixas de 18 metros, que são a largura desses braços que a gente tem do lado. E aí o produto ele vai se depositando. Para isso a gente tem uma altura. Essa altura ela possibilita uma boa abertura de faixa.
para quem é leigo até pensa que está muito alto, mas na verdade isso tem toda uma técnica para fazer isso, um estudo para conseguir depositar de forma homogênea todo esse produto nessa área que foi delimitada a partir do mapeamento. Então, esse mapeamento ele é feito com um profissional que conhece a área. Eu, como piloto, não desconheço. A gente faz todo o mapeamento com o helicóptero, não faz ele com o tablet ou com o dispositivo com o celular. Isso já possibilita ao piloto fazer o reconhecimento da área, já verificar toda a questão do relevo, a questão também das plantas, dos tipos de plantas invasoras, e já verificar o que vai, o que não vai, como é que vai, além do trabalho do agrônomo, obviamente, que vem visitar a área para fazer tudo isso, mas o piloto já consegue dar uma olhada nisso e confirmar se toda a extensão da área realmente foi aquilo que ele levantou. E o principal, manter a segurança do voo. O que seria a segurança do voo? Identificar se a gente tem fios, identificar se tem alguma coisa que complica a segurança. Acabou a cauda, a gente retorna lá para a base. Então após isso daí vem o carregamento, chega o carregamento com os produtos defensivos que vão possibilitar todo esse trabalho. A gente monta a base e começa a operação. Então as operações elas são feitas com esse processo de deposição de produtos em faixas de 18 e 18 em toda a extensão. E aí a gente tem uma carga que vai aqui no helicóptero, com uma quantidade de litros e também uma pressão que a gente utiliza que vai possibilitar tudo isso aí funcionar de forma perfeita. Sempre respeitando todas as questões de segurança e todas as questões ambientais. E a vantagem do helicóptero é isso, a gente consegue montar a base num local apropriado, um local logisticamente viável, que é esse local que a gente está usando aqui, que possibilita a gente ter um bom rendimento. Nessa base a gente tem os meus secretários, meus auxiliares, os auxiliares aqui da operação, um responsável pelo abastecimento e outro responsável pela preparação da cauda. E aí nesse momento a gente faz abastecimento da cauda, da quantidade de litros necessários para o voo e assim como o combustível também. O combustível a gente ainda sempre decola com o mínimo possível para a missão, considerando mais uma margem de reserva de segurança, para a gente conseguir deixar a aeronave dentro do peso e balanceamento que ele é definido pelo fabricante. Até a respeito disso, essas questões todas elas são seguidas à risca para que a gente consiga pousar ou resolver qualquer tipo de emergência em voo. Até foi um tipo de pergunta que a gente teve aqui no nosso chat de perguntas. E se para esse motor nessa altura aplicando? Dá para dar volta? Faz uma autorrotação? O que faz? A gente faz um pouso à frente, a gente troca altura e velocidade por sustentação. Então nisso faz uma redução do passo das pás, faz a conservação de energia e segura esse helicóptero para pouso. Isso é simples, pessoal? Não. Isso envolve um piloto experiente, isso envolve uma prática para conseguir realizar essa manobra. Não é algo simples, é algo bem complexo, porém, para um piloto bem treinado, um piloto experiente, isso é plausível e possível, desde que respeitado o peso e balanceamento e a curva do homem morto. Então, tem que ter uma relação altura e velocidade, que também é definida nesse nosso padrão de altura de voo, para conseguir realizar essa operação com segurança. Outra questão que também me foi perguntada é como é que faz para chegar nisso, como é que faz para voar. Até falei um pouco no primeiro vídeo. Como é que faz para se tornar piloto de helicóptero, como é que faz para se tornar piloto agrícola. Isso tudo é um caminho normal do aviador, pessoal. Tem que fazer lá o piloto privado, depois fazer o piloto comercial, depois trabalhar um pouco ali como instrutor de voos para adquirir horas. Ah, e quanto é que custa? Custa
ali do SIAC, dependendo do plano de instrução homologado, em torno aí de 150 horas. E a hora, o valor médio da hora, está em torno aí de 2.500 a 3.000 reais. Então é só fazer as contas aí, vai dar em torno aí de 400 a 450 mil para se formar um piloto de helicóptero hoje. Ah, mas para por aí, só gasta isso? Não, não para por aí não. Depois tem o curso de piloto agrícola, tem curso de voo por instrumentos, tem curso que querem se alçar grandes voos, tem o curso de CAL, e aí vai, tem o multi-engine, tem várias coisas para investir, mas a parte básica é essa aí. E onde é que vocês podem fazer o curso, pessoal? Até eu comentei que possivelmente iríamos ter uma escola aqui no Maranhão, mas esse projeto é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Atualmente, uma escola parceira aqui da empresa que eu trabalho, é uma escola que também eu já trabalhei lá por muito tempo, que considero bastante pessoal lá, inclusive o Tiagão, é a escola Plano de Voo. É uma escola excelente, todos os profissionais lá são altamente qualificados, as máquinas muito bem revisadas, então altamente recomendo essa escola a todos lá. Essa escola ela fica em Santa Catarina. Além de receber um bom treinamento, ele fica perto de Balneário Camboriú, bem pertinho, é meia hora de Balneário Camboriú. Já dá até para curtir uma praia também para quem gosta. E quem não gosta, né? E tamo aí, pessoal. Mais um voozinho. Hoje eu vou fazer um voozinho um pouco mais longo, pessoal. Deixa eu dar um pouquinho desses intervalos para vocês curtirem um pouquinho também o som. E o último voo, eu vou deixar aí só para vocês, só o voo mesmo, e vocês darem uma curtida, sem eu ficar falando aí. Então, para quem já está aqui até agora, não esquece aí de dar uma verificada se já se inscreveu, deixar aquele like maroto aí, dar aquele tapa no like. Ajuda bastante aí a continuar e me motiva a continuar botando vídeo para todo mundo aí. Se puder comentar, melhor ainda. Compartilhar daí é 5 estrelas aí. E para quem quiser, galera, eu tenho um perfil lá no Instagram também. Lá eu boto um pouquinho de coisa também. Sempre boto uns videozinhos curtos, tudo sobre helicóptero e sobre essa rotina toda. Quem tiver interesse também é só seguir lá também, perfil aberto. Já tem um pouquinho de material lá também. É o mesmo nome, é Diego Tomás Pereira o perfil lá, o Diegão Z.
É isso aí, galera. Mais um retorno, mais um voozinho. E vamos lá, vamos mandando perguntas aí, hein? Não vão esquecer de mandar os temas. Até uma coisa bacana que aconteceu essa semana foi um roubo de helicóptero, você acredita? Igual o GTA. O cara entrou no aeroporto lá, por meio da cerca, furou a cerca, foi lá no hangar, botou o helicóptero pra fora, ou pegou fora no pátio mesmo, não sei ao certo. Mas o que eu sei é que ele acionou o helicóptero, tentou levar, e no final acabou derrubando o helicóptero. Vocês acreditam nisso? Igual o GTA. E o pior é que foram investigar o cara e já tinha feito isso nos Estados Unidos, já tinha roubado um avião. E lá ele teve sucesso, lá ele roubou o avião, fez o voo, pousou e fugiu da polícia lá. Coisa louca, né? Aqui no Brasil ele derrubou o helicóptero, conseguiu sair, fugiu e foram achar ele em casa depois. Identificaram, acharam as roupas, acharam os itens que apareciam nas câmeras e acabaram prendendo o meliante aí. Mas o cara é muito doido, né? Imagina. Foi lá e roubou a máquina achando que ia se dar bem. Mas eu acredito que foi livramento, viu? Talvez se ele tivesse decolado ele teria morrido, viu? Então, como ele caiu ali no efeito solo, quando fica no rover, bem pertinho, quando está taxiando, quando está andando com o helicóptero próximo ao solo, acabou evitando um problema maior. Então, é bem provável que foi um livramento. E ele vai ter que responder por isso aí. Provavelmente aí ele vai ter sérios problemas aí. Mas é uma coisa doida, cara. Fez igual no GTA, né? Demais, demais. Isso parece ser uma coisa muito rara, mas de vez em quando acontece, viu? Geralmente no Brasil, os furtos de aeronave, eles são feitos por pessoas que roubam pilotos aí disfarçados e tal, que entram encapuzados e fazem isso. Geralmente as aeronaves elas vão parar lá no Paraguai. Mesma coisa que os carros. E aí vão trabalhar lá, ou às vezes vão para a parte ali do garimpo também. Mas vão para zonas muito remotas e essas aeronaves continuam operando. Já aconteceram casos de aeronaves furtadas que tinham um rastreador escondido. Foram parar no Paraguai. Aí o proprietário da aeronave entra em contato com a polícia e tal, e começa a conversar. E no final das contas aí eles vão e tem sérios problemas lá com a polícia para reaver essa aeronave, porque sabe como é que são essas coisas, né? Cada um quer uma fatiazinha da história aí. É muito sério isso, né, pessoal? Muito sério. Agora a área ficou um pouquinho mais morrada, pessoal. Então é legal porque o helicóptero consegue fazer esse trabalho. Ó. Sobe e desce, acompanha bem a pastagem. Isso acaba aumentando em muito a qualidade, viu, da aplicação. Até uma coisa que comentaram também no outro vídeo que eu quero responder é que teve ali um inscrito que comentou que o avião ele também era capaz de fazer isso. Não, realmente o Pauni ele também é capaz de fazer um serviço semelhante. Porém, às vezes por vídeo não dá para ter noção da dimensão e do quão é inclinada a área. E talvez isso até dê a impressão que realmente aquela área daria para fazer de avião e tal. Mas era uma área bem complexa de fazer mesmo, muito inclinada. E talvez aquela parte até nem fosse tanto assim, mas tinha outras partes muito mais inclinadas do que
aquela que foi capturada no vídeo, mas mesmo aquela eu já acredito que seria bem complexa até para um Paulinho fazer. Então, tem mercado para todo mundo, galera. Tem mercado para helicóptero, tem mercado para drone, tem mercado para avião, tem mercado para o Vant, lá para o Paica, tem mercado para tudo. É só o pessoal se organizar bem aí, fazer o trabalho bem feito que não tem problema, viu? E esse é até um assunto bem polêmico. E o drone? E a galera do drone? A verdade é que o drone agrícola, ele tem uma aplicabilidade muitas vezes no Brasil não de acordo com aquilo que ele foi projetado. Viu? O pessoal meio que exagera na utilização dele, majora muito a questão da produtividade e acaba exigindo demais do equipamento, algo que ele não foi feito para fazer aquilo. Tem gente aí que quer que ele produza algo que não está dentro da realidade, acaba pulando algumas etapas, acaba estreitando demais a faixa, acaba botando aí uma taxa muito baixa, que acaba comprometendo a qualidade, também comprometendo a segurança. Por quê? Porque o equipamento tem que ser bem higienizado, o equipamento tem que ser bem programado, o mapeamento tem que ser bem feito. E se tudo não é seguido à risca, aquelas 3 etapas elas ficam comprometidas, que seriam o quê? Primeiro, segurança, depois qualidade, depois produtividade, rendimento. Se essa ordem ela não é seguida, o serviço sai comprometido. Então, um pouco dessa cultura, não estou generalizando, viu, pessoal, mas por boa parte dos operadores do drone, ela não é seguida. Então, por isso que tem muito problema com drone, viu? Muito problema. É um equipamento que está muito queimado no mercado. Muita gente que falava que isso era uma aposta, hoje já está muito decepcionado. Falo que eu já corrigi muito trabalho de drone, trabalho que realmente ou o pessoal abandonou, ou ficou mal feito, ou o drone caiu, e aí vai. Ah, mas Diego, tu tá falando isso aí com base no que os outros estão falando. Não, pessoal, eu tenho aí mais de 5.000 hectares aplicados com drone agrícola. Eu sou pós-graduado em drones e vantes. Inclusive até tive aí numa missão lá em Dubai, trabalhando com Vant, então tenho alguma experiência com isso. E posso falar com propriedade que esse equipamento ele sofre muito por falta de competência do operador. Falha de treinamento, falha de cultura de voo principalmente. Então esse fator é o maior responsável pela baixa qualidade, baixo aproveitamento desse equipamento. Existe muita gente aventureira também, que entra nesse mercado porque acredita em falácias aí contadas por vendedores e tal. Então, mais uma vez, não generalizando, acredito que está todo mundo tentando sobreviver, tentando ganhar o pão de cada dia, mas tem muita coisa que precisa evoluir nesse equipamento. Como tudo que está no início, sempre passa por esse processo, acredito que está dentro da normalidade, mas o dinheiro não perdoa. Tem muita gente perdendo dinheiro, tem muito mau negócio sendo feito. E aí as questões que já são consolidadas, como helicóptero, como avião, elas são soluções garantidas, né? Então essa aqui é a maior verdade. Mas é isso aí, pessoal. Comprometido. Agora eu vou deixar vocês só no som do helicóptero, só curtindo o voo. Pessoal que está aí, que veio até aqui, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que não assistiu o primeiro vídeo, aproveita e dá uma olhadinha lá. Me ajuda demais para continuar com o projeto. Galera que não se inscreveu,
Galera que não deu um like, não comentou, dá uma força aí. Vamos fazer esse canal crescer. Cada vez a gente produzir mais vídeos de qualidade. Muito obrigado a todos. Tchau, um abraço. Uma boa semana. Fiquem todos com Deus aí. Vou deixar só vocês aí no vídeo aí. Tchau, um abraço.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço a todos. Não esquece aí. Inscreve, comenta, like, compartilha. Full. Pacote completo aí. Conto com vocês aí. Obrigado. Boa semana a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.